Meus amores, consultório de portas abertas para você entrar e ficar. Fique à vontade. E muito obrigada por me permitir chegar até você também. Que seja um tempo, como eu sempre gosto de lembrar a você, de aprendermos juntos e de também colocarmos em mente que hoje é a oportunidade de nós fazermos mudanças, tomarmos decisões, nos abrirmos para ter uma compreensão maior sobre a vida e qual é o nosso papel nessa dinâmica de viver a partir daquilo que a gente aprende. Eu espero que no programa de hoje você aprenda ainda mais sobre como viver e viver melhor. Nesse tempo em que nós temos falado sobre paternidade, nós queremos abordar justamente esse assunto. Qual é a importância da paternidade? Qual é a função, o papel, o que se espera da paternidade? Se você se identificar, quiser fazer perguntas, fique à vontade, claro. Todo o nosso conteúdo, depois de ser exibido na TV, você pode também acompanhar, acessar, voltar a assistir outra vez, compartilhar, estudando com aquele bloquinho de notas em mãos, fazendo as pontuações que sejam importantes para você. Tudo fica disponível no ntplay.com e também no nosso canal no YouTube. Fique muito à vontade para consumir todo esse material que sei que faz a diferença na vida de milhares de pessoas. Aproveite você também. Vamos lá? Minha convidada de hoje tem 2 mestrados. Isso porque ela é uma pesquisadora do assunto paternidade. Foi diretora de um presídio por cerca de 15 anos e o seu trabalho ali a fez também chegar muito perto de compreender ainda mais profundamente nas suas pesquisas e de modo prático considerar a falta que um pai faz. Famílias estruturadas e desestruturadas, as suas dinâmicas, e nós vamos aprender muito com ela por aqui. É a primeira vez que eu a recebo no consultório de família. Reviane Bernardo, bem-vinda. Tudo bem? Tudo bem, Darleide. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigada, Rê. Conta pra gente por que a paternidade te saltou aos olhos para ser objeto de pesquisa para você. Enquanto eu era ainda estagiária de psicologia, eu fui trabalhar no Conselho Penitenciário de Pernambuco. E um dia fui convidada pelo presidente para ir até o presídio. E eu cheguei em um dia que estava tendo uma reunião com o promotor de justiça e havia ali mais de 3.000 homens conversando em relação a questões do sistema prisional. E aquilo me chamou a atenção, porque a maioria daqueles homens que estavam ali eram homens entre 22 e 39 anos. E quando eu saí, eu ainda fiquei mais chocada, porque havia uma fila de mulheres interminável. Algumas com os filhos a tiracolo, outras com sacolinhas com produtos de higiene, para poder levar para os maridos, para os pais, avós que estavam presos. E naquele dia eu saí do presídio incomodada, que alguma coisa estava errada. 6 meses depois eu iniciei uma pesquisa, talvez não para estudar a questão da paternidade, mas entender por que tantos homens estavam presos e tantas mulheres trabalhando e com o pouco que elas recebiam ainda tinha que dividir com aqueles que estavam presos. E aí eu fiz uma pesquisa, me iniciei, conversei com a minha supervisora, e me chamou a atenção que mais de 60% daqueles homens que estavam presos não tinha sequer o nome do pai no seu registro de nascimento. E aí eu comecei a conversar com alguns deles e ouvi muitas histórias e de não nem sequer ter conhecido seu pai e não ter convivido com nenhuma figura que representasse essa figura paterna. Chamei também algumas mães para conversar. Percebi que houve alguns casos de abandono desses pais ao descobrir da gravidez da esposa ou da mulher. Mas também havia algumas mulheres que não registraram esses filhos, né, nessa paternidade. E desde então me chamou a atenção a questão da paternidade. E eu me perguntava, o que esse fenômeno denuncia? De tantas pessoas presas, será que tem alguma coisa em relação à função paterna? E foi acontecendo outras experiências na minha vida, inclusive com o meu filho, que me chamou a atenção
para a falta que esse pai faz no desenvolvimento tanto físico, emocional e psíquico de uma criança. Bom, eu acredito que o assunto que você levanta ao longo da sua pesquisa, em lugar de se mostrar com o passar do tempo algo que ficou só na percepção, veio para uma realidade, aliás, se mantém na realidade, em que você identifica para fora e até para dentro da família. Por exemplo, você mesma compartilhou comigo, e era algo que eu já tinha também trabalhado esse tema, quando você diz assim, Darleide, olha os números atuais que diz respeito à paternidade em relação aos próprios registros no Brasil de filhos que que não tem o nome do pai, por exemplo, numa certidão de nascimento. Vou até puxar aqui, exatamente como você compartilhou comigo, porque é interessante, muito interessante, nós observarmos o desenrolar desse assunto, olhando para a realidade. Atualmente, 500 crianças são registradas todos os dias sem o nome do pai. Em 2023, o Brasil tinha 110 mil crianças sem o nome do pai na certidão de nascimento. Mais de 50% das mulheres hoje no Brasil são chefes de família. 57% delas recebem um salário mínimo. 11 milhões de lares no Brasil são compostos apenas por mãe e filhos com ausência paterna. Você começa a estudar esse fenômeno, isso há o quê? Há uns 20 anos? Mais ou menos isso. Você era estagiária de psicologia. E aí, com o passar do tempo, verifica-se que permanece e se agrava a relação. O que isso tem a ver com a situação de criminalidade, como você esteve à frente de um presídio por longos 15 anos, o que tem a ver com as demandas, as dificuldades e os problemas das famílias, dos indivíduos? Qual é, então, o que é aquilo que você encontra com as suas pesquisas? Ok. Hoje existem dois pais que a gente precisa separar para a gente entender. Separar por questão didática, mas que os dois trabalham de forma simultânea. Existe o pai real e o pai simbólico. Quando nós falamos da questão desse pai na certidão de nascimento, nós falamos mais de um pai real que não está presente ou que não esteve presente enquanto esse filho crescia. Mas tem um pai simbólico, isso me chamou muito a atenção nas minhas pesquisas, nos meus estudos, que é um pai que ele precisa ser introduzido pela mãe. A mãe que faz a introdução desse pai nesta simbiose, nesse vínculo de mãe e bebê. Então, é possível que nessas relações onde existe essa ausência paterna real, também exista esta ausência paterna que é simbólica. E como essa mãe, ela tem o poder de trazer esse pai para o seio da família. Apresentar esse pai para o filho. Isso é muito importante, para o pessoal aí de casa entender exatamente do que se trata. Tem o pai que de fato não está presente. Sim. Estes que não estão nos registros, estes que talvez estejam nos registros, mas não estão fisicamente presentes, são os pais biológicos, mas não são afetivos, uma categoria de pais. E que nos chama muito a atenção pelo número importante que revela a ausência destes homens. Mas o que a Revienne está chamando a atenção é para que também existe um pai que está presente fisicamente, mas tem uma mãe que talvez não apresente. É aí que você disse que num dado momento olhou para o seu filho em casa, você, seu marido, seus filhos, se olha para o filho e se percebe aqui, como é que eu, mãe, estou apresentando o pai para o meu filho? Passou até pela tua casa. Sim, exatamente. Porque quando a criança nasce, a mãe, ela sente a transformação do seu corpo logo no início dessa gravidez. O pai não. O pai, mesmo acompanhando a gravidez, acompanhando esta mãe nos exames pré-natais, ele só se torna pai quando o filho é apresentado para ele. Então, no momento que esse filho nasce, ela apresenta, esse é o teu filho. E para o filho, este é o teu pai.
Ou seja, a função paterna, ela é introduzida pelo discurso da mãe. Ela que introduz esse pai. Sem essa introdução, esse pai, ele pode estar presente, mas ele não tem a autoridade em relação a esse filho, porque a autoridade do pai passa pelo discurso da mãe. Isso me chamou muita atenção, porque quando o meu filho mais velho nasceu, eu percebia que meu esposo tinha dificuldade de segurá-lo. Até por uma história traumática que ele tinha na infância, eu fui entender isso depois, mas no momento eu não percebi. E eu chegava com a criança, colocava nos braços dele, ele não conseguia fechar os braços. Deixava os braços abertos, eu disse, vou machucá-lo, eu não consigo segurá-lo. Claro que era o primeiro filho, e às vezes tem essa dificuldade, mas eu sentia que existia algo maior do que isso. Eu fazia na época psicologia, então isso me chamava atenção, me incomodava. E eu comecei a proteger muito o meu filho, ou seja, como eu sentia que meu esposo, ele não tinha tanto aquela afetividade com ele, então eu protegia. Já os dois outros filhos, eu percebi que era diferente. Depois, com o tempo, eu fui pesquisando e descobri o motivo porque o meu marido, ele não teve essa afetividade com o nosso filho mais velho. E meu filho, quando chegou ali, aos 13 anos, ele começou a dar muito trabalho, muito. E assim, de eu sentir medo que eu pudesse perder o meu filho para as drogas ou para outro tipo de transgressão. Porque ele desafiava, sabe, o meu esposo, a mim também. E todas as vezes que ele aprontava, eu ia, não o meu marido. É como se eu queria que meu marido agisse a questão daquilo que ele fazia, mas ao mesmo tempo me doía quando meu marido tentava discipliná-lo. É como se eu não tinha dado autoridade para o meu marido ser pai dele. Até que um dia depois que eu tinha aprontado, eu disse, eu tenho que fazer algo. Já tinha estudado um pouco sobre isso e eu cheguei para o meu marido e disse, olha, aqui está o teu filho. Filho, aqui está o teu pai. A partir daquele momento eu afastei de cena. E ali eu percebi que houve um corte simbiótico entre eu e meu filho, para que meu marido pudesse agora atuar como operador da lei. Esse é o papel importante do pai. Quando a mãe permite que esse pai, ele é introduzido no seio da família, ela dá para ele o lugar de ser um operador da lei. A partir daquele momento, aquele pai, ele tem essa autoridade por parte dela. E é tão interessante que quando essa criança nasce, que esse filho é apresentado para esse pai, aí volta para casa, e essa mãe, ela tem uma função importante também. Qual é a função desta mãe? De nutrir esse filho, de acolher esse filho de um desamparo logo após o nascimento, porque o nascimento ele é traumático, né? A criança está ali naquele ambiente seguro e de repente ela é expulso para um mundo com barulho, com uma luz excessiva. E naquele momento é preciso que aquela mãe ampare aquele filho, acolhendo. Ela tem também uma outra função que é decodificar o choro do bebê. Então o bebê ele chora, não só por fome, chora por muitos motivos. E esta mãe, ela começa a decodificar esse choro, até para ajudar esse filho a saber que nem todo incômodo é por fome, talvez porque está molhado, está com alguma dor. E a partir desta fala, esse filho, ele vai se acomodando diante do corpo e do discurso da mãe. E essa mãe, ela vai também banhando esse filho de um discurso que ele é simbólico e significativo para a criança. Por exemplo, ela vai dizer para o filho assim, filho, papai está trabalhando, está com saudade de você. Daqui a pouco papai vai chegar, vai pegar você no colo, vamos tomar banho para quando papai chegar, passear com você. Então, quando ela vai falando isso para o filho, ela vai o quê? De forma simbólica, ela vai introduzindo uma terceira pessoa no relacionamento que esse filho respeite, admire, porque é direcionado pela mãe. O primeiro objeto de desejo desse filho é esta mãe.
e esta mãe que tem essa primeira autoridade sobre esse filho. E aí esse filho vai crescendo. E aí ele tenta mexer em algumas coisas, aí o pai diz, não pode. Aí a primeira coisa que ele faz é olha para a mãe, para ver se a mãe vai autorizar ou não a fala desse pai. E no momento que a mãe autoriza a fala desse pai, então ele aceita a sua voz como autoridade. Mas se a mãe não autorizar esta fala, o pai pode ser valente, ele pode ser bravo, mas o filho não vai respeitá-lo. Ele vai ter medo do pai, mas não respeitá-lo. Então, o respeito do filho pelo pai perpassa pelo respeito que a mãe tem por esse pai. E aí a gente retoma um texto bíblico que quando Pedro diz, mulheres, respeitai os vossos maridos. É um texto equivocado por algumas mulheres e também por alguns homens que usam isso para tentar responder em relação ao machismo, né? Ele é um texto justo, entendido equivocadamente. Equivocadamente. Fora do seu contexto. Fora do seu contexto. E por que Pedro pede para a mulher respeitar os seus maridos? Ele está dizendo, mulher, respeite o teu marido, porque é através do seu respeito que o seu filho vai respeitar o pai. E dentro do sistema prisional eu percebi exatamente isso, que por detrás de muitos filhos que não respeitam o pai, tem uma mãe também que não respeita. Isso me chamou a atenção e naquele momento foi o que eu fiz em relação ao meu filho. Eu cheguei para o meu esposo e disse, é o teu filho. E o meu filho, ele buscava dar lei de que alguém pudesse dar esse limite para ele. Muitas vezes os pais não entendem, mas uma rebeldia de um adolescente pode ser apenas buscando por alguém que diz, não faça isso. Porque o limite, ele nos organiza. Ele traz ordem. Quando nós temos uma rotina, quando nós sabemos que algumas coisas não podem ser feitas, que há uma proibição em relação a isso, isso nos dá segurança. Enquanto algumas pessoas acham que a liberdade que nos dá a segurança de fazer qualquer coisa, é o contrário. O limite nos dá essa segurança. O limite também é amor. Sim. O limite com amor é o limite protetivo que é sentido, que é necessário. Veja, você vai discorrendo sobre esse assunto e eu fico pensando sobre algumas das situações que a gente encontra na vida. Por exemplo, muitas mulheres elas vão dizer que não há espaço para este respeito em função de este pai, aos seus olhos, ou de fato ser verdadeiro, que ele não seja respeitável. Como é que você analisa, como é que entra aí a relação conjugal para antes da paternidade e maternidade envolvidas? Como é que você analisa a conjugalidade? Essa mulher respeita este homem, sendo que este homem e esta mulher estão em grandes dificuldades enquanto casal. Nós vamos encontrar, em outro momento, mulheres que têm uma nobreza, vou dizer assim, uma condição de muita resiliência, em que elas têm divergências sérias com o pai, e esse casal não está bem, mas tem uma mãe que protege a figura do pai para o filho a todo custo. Já encontrei situações, e você melhor do que ninguém aqui entre a gente pode dizer se é uma exceção, é algo que a gente possa encontrar mais facilmente, de mães que o pai pode até estar no presídio, mas ela diz, seu pai é um bom homem. Sim. Ela apresenta esse pai ainda com esse discurso na tentativa de salvar esse filho. Ou seja, eu disponho aqui para você, então, situações que eu gostaria que você discorresse sobre, porque ela é certamente a pergunta de muitos dali. O que eu faço para apresentar meu marido ao meu filho, sendo que este homem não é respeitável, digamos assim, do ponto de vista dela, ou que seja real, enfim. Como psicóloga, como esposa de pastor, eu converso com muitas mulheres. E eu percebi que muitas mulheres, elas guardam mágoas no seu coração. E que muitas dessas mágoas foram causadas por homens. Pelo pai, pelo marido, ex-marido, um chefe, um ex-namorado. E isso faz com que a relação com esse homem se torne difícil.
E muitas mulheres, elas olham para os homens muito com essa rivalidade. Então, quando elas casam, elas projetam nos maridos aquelas mágoas que ela guardava no seu coração em relação a homens do passado, e isso ela acaba fechando esse relacionamento até para poder endereçar esse filho para esse pai. Por que estou dizendo isso? Eu fui uma menina muito magoada com meu pai, muito. Da minha família, eu não via muito exemplos de casamentos que eram felizes. E eu não me casei no primeiro momento para ser feliz. Eu nem acreditava que um casamento poderia trazer a felicidade. Eu casei mais para buscar a liberdade. Porque meu pai, ele era muito ciumento, ele era muito possessivo, era muito machista. E eu acompanhei a minha mãe sofrendo muito em relação a todo esse processo. Então, quando eu casei, eu tinha um conceito de que homens machucavam. Que qualquer momento ele ia me machucar. Então, eu me defendia. Cresci com 4 irmãos. Então, quando eu casei, eu encontrei um marido maravilhoso. Eu quero até dizer para algumas mulheres que estão nos assistindo, tem muitos homens bons por aí. Eu sou casada com um deles. Também. Né? Eu sou casada com um desses homens maravilhosos que nós temos hoje. Mas eu sempre estava armada para o meu marido. Um dos maiores desafios que eu encontrei no meu casamento foi olhar para meu marido e ver aquilo que Deus via. Eu tinha dificuldade de olhar para ele e ver o homem bom que ele era. Porque eu tinha quase uma certeza que a qualquer momento ele ia me decepcionar ou ele ia fazer algo que ia me machucar. E foram exatamente essas pesquisas que me ajudaram a entender que a mágoa que eu colocava sobre meu marido era uma mágoa que eu não tinha sido curada. Porque quando você não é curada de algo, o casamento por si só ele não vai te libertar disso. Você talvez nem tinha consciência de uma mágoa com seu pai. Não tinha, não tinha. Eu só descobri isso depois de muito tempo e eu conversei com ele sobre o assunto. Ele nem imaginava que eu tinha essa mágoa. Até porque, por exemplo, quando eu completei 10 anos de idade, ele chegou para mim e disse que eu não ia estudar mais. Porque mulher, para casar, era só ler e escrever. E eu já sabia fazer isso. E eu fiquei 5 anos sem estudar. Sério? Sério, 5 anos sem estudar. Até que um pastor convenceu que eu deveria voltar a estudar e ele deixou que eu fosse para um internato. E lá eu encontrei meu marido, né, no estado de Pernambuco. Então, isso foi acumulando dentro de mim algumas coisas. E eu precisei perdoar o meu pai para poder aceitar o meu marido e trazer o pai dos meus filhos como o limite, como autoridade. Esse foi um processo que demorou muito tempo para que eu conseguisse trazer exatamente o meu marido para dentro do seio familiar, como autoridade e um operador da lei. E aí eu vou, então, obviamente, com você aí de casa, querer saber qual foi o resultado disso. Como é que depois dessa apresentação, este é seu filho, este é seu pai, que mudanças houve do comportamento do seu filho e que experiência se deu a partir daí? Por enquanto, eu quero lembrar a você que quer estudar mais sobre paternidade, maternidade, cuidado com os filhos, amor, limite, disciplina, autorresponsabilidade dos pais. Eu tenho a revista Pais Preparados, Filhos de Caráter para oferecer a você. Aqui são 8 lições, 8 temas para você estudar cada um deles e pôr em prática. E eu sugiro a você que isso deva ser estudado, inclusive o casal junto, pai e mãe estudarem juntos. Outras das lições podem ser estudadas com os filhos juntos. Nós temos aqui lições, por exemplo, sobre como lidar com a prevenção do abuso sexual. E não dá para você estudar sozinho sem incluir os seus filhos. Então, eu sugiro que você que quer muito dar ainda melhores condições aos seus filhos e você também ter melhores condições de ser pai e mãe de fato e de verdade, que ligue agora para a gente no 0 Operadora 12 21 27 31 21. 12 21 27 31
21. Enquanto você liga, eu espero a sua ligação agora, no 12 21 27 31 21. É o tempo do intervalo, são 4 minutos, dá tempo suficiente para você ligar e pedir a revista Pais Preparados, Filhos de Caráter. Lembre-se, você não está sendo convidado para comprar a revista Pais Preparados, Filhos de Caráter. Isso já está resolvido entre nós, Novo Tempo, e os Anjos da Esperança. Você vai apenas ligar, pedir, estudar, passo a passo, e ao final você ainda tem acesso a um certificado de conclusão disto que nós consideramos ser uma ferramenta poderosa, um curso de família na área da paternidade, recebido aqui da Escola Bíblica da Novo Tempo. 4 minutinhos para você ligar para a gente, 0 operadora 12 21 27 31 21, e daqui a pouquinho nós estamos de volta. Amores, que tema, que assunto importante. Paternidade, maternidade, esses papéis que se fundem, esses papéis que se separam para cumprir cada um no seu lugar, aquilo que é esperado de pai e de mãe, mas hoje precisamente dando bastante atenção ao lugar do pai. Vou dizer até assim, talvez concedido pela mãe, se cabe dizer, né? Se essa mãe apresenta o filho ao pai, e aí a gente diz assim, nós mães somos leoas, né? Nós trazemos nossos filhos para nós e às vezes protegemos nossos filhos do pai. E se encontra um homem que não tem habilidade da paternidade já em si, porque tem homens que sonham em ser pais, não tem? Uhum. Tem pais que desejam, tem pais que conversam com o bebê quando ainda está na barriga da mãe, outros não. E aí a gente precisa saber desse universo. Bom, quero dizer a você que ligou para a gente pedir a revista Pais Preparados, Filhos de Caráter, parabéns, parabéns para você. Quem ainda não fez pode ligar para a gente ao longo do programa ou quando terminá-lo, só não deixa para depois. Nós estamos aqui conversando sobre um assunto que toca a tua vida e nós queremos continuar juntinho de você aí de casa por meio da revista Pais Preparados, Filhos de Caráter. Minha convidada de hoje, Reviane Bernardo, ela é pesquisadora do assunto paternidade, enquanto psicóloga e interessada demais nesse assunto que faz toda a diferença termos compreensão mais profunda sobre qual é o lugar do pai na família. Reviane, nós estávamos dizendo sobre as suas pesquisas e passou pela sua casa e ficamos aqui curiosos de saber, desde o dia em que você apresenta seu filho ao pai e o seu marido é apresentado ao filho e você quase que se retira e deixa-os livres para viver a relação deles, sem aquele temor, aquela ansiedade de proteger, de correr. Não fala assim, não diz assim, deixa que eu cuido. O que foi que aconteceu posteriormente? O meu filho mudou e meu esposo mudou também com ele, né? Foi uma aproximação que para mim foi uma surpresa pelo curto tempo e espaço que os dois conseguiram se entender. E isso trouxe para mim, na verdade, exatamente, né, que esse conceito ele estava certo, o quanto o filho ele precisa desse pai, como esse pai ele ajuda esse filho nesse processo. Uma das coisas importantes que eu percebi, né, acompanhando, porque minha casa tornou um laboratório. Foi exatamente o que aconteceu. Eu ia fazendo as intervenções, mas ao mesmo tempo eu ia acompanhando as mudanças que estavam acontecendo, até porque a gente tem uma teoria nas mãos e temos que testar para ver o que funciona. E uma coisa importante que a teoria vai trazer para a gente, no momento que esse filho nasce, é necessário uma simbiose. Ela é necessária. Até porque, se essa simbiose não acontecer, essa mãe não vai estar disponível a esse filho recém-nascido 100%. Ela precisa disso. Porque no momento que esse filho nasce, ele precisa ser cuidado. E esse cuidado que essa mãe tem por esse filho, até os 4 meses, 5, 6 meses, até o tempo que ela é concedido essa mãe, licença maternidade, já é pensando exatamente nessa simbiose. Porque esse filho depende totalmente desta mãe. Então, esse filho tem essa mãe como o primeiro objeto de amor dele. Há uma extensão entre mãe e filho. E essa mãe, ela vê esse filho como um todo.
isso é importante falar, porque exatamente o que aconteceu comigo, quando esse filho nasce, essa mãe, além de cuidar, de acolher, tirar do desamparo desse nascimento, mas dá esse filho a um lugar. Porque o filho, antes de nascer, ele já é concebido pelo desejo da mãe, de ter esse filho. E ela vai colocar esse filho naquele lugar. Existem mães hoje que têm um desejo de ter um filho para talvez substituir um outro filho que ela perdeu. E esse filho nasce exatamente neste lugar. Às vezes, um casamento que não está dando certo e a mãe tem esse filho para poder fazer com que o casamento melhore. E esse filho nasce com uma missão de unir os pais. E sobre ele vai recair uma grande responsabilidade de não deixar os pais separarem. Então, desde pequenininho, que ele já tem uma missão para se cumprir. E tem vários desejos que essas mães têm em relação ao filho. E eu tive que descobrir qual o desejo que eu tinha desse filho. Então, na época, ele fazia teologia, estava fazendo o primeiro ano de teologia. Eu estava muito só. Ele participava praticamente toda semana, né? A semana inteira, estudando o curso e pela manhã, tarde, noite, eu não tinha tempo, né, de ficar junto. Ele estava estudando na época. Então, a minha gravidez, ela me deixou plena. É exatamente o que acontece com a mãe. Quando a mãe ela fica grávida, parece que uma plenitude chega perto dela. E quando o filho nasce, acontece a mesma coisa. E eu olhar para o meu filho, eu dizia, não falta nada para mim. Ele é tudo para mim. Ela se torna plena quando ela deseja também, não é? Quando deseja também. O desejo também se torna plena. Pleno, né? E até porque a maternidade é algo fantástico, né? A gente passa por mudanças, transformações que só quem passa por esse processo entende. E esse filho nasce e eu coloco esse filho no lugar do meu todo. E da mesma forma ele me vê como paraíso, nada me faltará. Ou seja, a mãe está ali para poder atender aquele filho em tudo. E essa simbiose, até os 6 meses, é importante. Por que ela é importante? Porque o vínculo mãe com filho é a primeira ponte interpessoal que ela é construída e ela serve como base para todos os relacionamentos que o filho vai ter a partir de então. Então, tem um termo que é usado por um autor chamado Nicote, que ele vai trabalhar sobre mãe suficientemente boa. Que mãe é essa? É aquela que não frustra e não gratifica o filho de forma excessiva. Então, chega um momento que esse cuidado é necessário e que seja de forma contínua, até para que esse filho entenda que no momento que ele sente fome, essa mãe já está lá para poder alimentá-lo. E chega um momento que esse filho, ele acha que ele é onipotente, que é o desejo dele que faz com que as coisas aconteçam. E que isso também é importante para essa criança nesse momento. Mas vai chegar um momento que essa mãe precisa separar desse filho, que é o corte que nós chamamos hoje, e quem faz esse corte é o pai. Você inicialmente falou ali algo em torno de 4 a 6 meses. É de fato isso? Nesse primeiro momento, em termos de período, nesse primeiro momento, essa criança e essa mãe precisam ser quase uma extensão do outro. Isso. E é para o bebê a mãe extensão dele, né? Sim. Ele só se enxerga pela mãe, é um seio, é o olhar, é ele mesmo. Então, tem um período. Isso. Depois desse período, conscientemente que se faça assim, de essa mãe ter agora a permissão ou dar a permissão para que haja um corte e essa apresentação do pai seja feita mais pontualmente. Mais pontualmente. E aí esse pai, ele vai desse momento fazer com que essa mãe diminui aos poucos essa simbiose que tem com o filho. Ela tem que voltar ao trabalho. Aí ele vai incentivar essa volta ao trabalho. Ele vai ficar com essa criança enquanto essa mãe toma um banho mais demorado, que ela consiga começar a comer e termina sem ser interrompida várias vezes pelo bebê. Então, ele vai... Por isso que esse pai real também é importante, porque o pai simbólico é aquele pai que está no discurso da mãe. Aquele pai que a mãe apresenta no seu discurso e introduz para o filho como essa terceira pessoa. Mas o pai real, ele está ali acompanhando esse filho
nesse desenvolvimento. Então, no momento que esta mãe, ela direciona o olhar para outra coisa que não seja o filho, ele vai pensar assim, o que que eu tinha que eu perdi, que eu não sou mais o todo dela. E isso instala uma falta. E essa falta, ela é importante porque a partir desse momento, o filho e a mãe vão viver a angústia da separação. Mas é esta falta que vai fazer com que esse filho, que até o momento ele tinha apenas a mãe como seu objeto de desejo, ele vai desejar outras coisas. Mas, gente, calma aí, tá? A gente está falando de um processo dentro desse encontro e desencontro que se deva dar para que haja descoberta do indivíduo sobre ele mesmo, o bebê se identificar não extensão do corpo da mãe, mas ele o indivíduo. Isso é um aprendizado que precisa acontecer. Agora, Reviane, o que dizer sobre ser um processo enquanto chegou da maternidade, o pai real está, o simbólico já pode aparecer? Por exemplo, a gente falou ali de período, 4 a 6 meses. Lembre-se, nós estamos falando de uma teoria, aí a gente vem para a vida real, né? É da teoria para a vida real e a vida real que se encontra nessa teoria, formatando-se nela. Chegou a mãe como seu bebê da maternidade, ela e o bebê é uma coisa só. Mas tem o pai que vai pegar esse bebê no colo desde então. Como é que se dá nesse processo indiferente ou indistintamente de período? Ele já está, ele já é tanto real quanto simbólico. Sim. A partir desse discurso, ela já vai introduzindo esse pai real que pega o filho, que está perto da mãe. Isso tudo vai construindo uma imagem. E vem um terceiro pai, que nós chamamos de pai imaginário. O pai que esse filho vai construindo por aquilo que ele vive, pelas suas experiências e pelo aquilo que a mãe fala. Agora é o pai do filho, o pai não é o pai que passa pela mãe. O pai apresentado da mãe é o pai real, mas agora tem o pai que o filho enxerga. O filho enxerga, a partir das suas vivências e daquilo que ele escuta. Por isso que eu sempre digo, quando eu vou falar para mulheres, nunca fale mal do pai, do seu filho para ele. Porque isso vai fazer parte de um registro, de uma imagem que ele vai construir na sua mente. Se um dia o pai não foi aquele pai, na verdade, que ele imaginava, ele vai descobrir isso com 12, 13, 15 anos. Mas você formar uma imagem na mente desse filho, isso é muito prejudicial. Hoje já tem até uma lei que pode punir algumas mulheres que fazem, algumas mães que fazem isso. Talvez por ciúme, talvez por vingança, tenta... Faz uma alienação parental. Exatamente. A alienação parental hoje se tornou um crime por causa disso, né? Pais que foram formados, construídos de forma negativa na mente dos filhos através de um discurso. Porque o discurso da mãe é muito poderoso. Se as mulheres entendessem isso e usassem toda essa influência que ela tem para o bem, você não tem ideia o quanto nós teríamos hoje famílias muito mais saudáveis e muito mais fortes. Não estou dizendo que a mulher cabe a ela toda essa responsabilidade. Você está dizendo que ela tem o poder. Mas ela tem o poder de fazer isso, né? Então, voltando à questão da simbiose, então, neste momento, instala nessa criança uma falta. E essa falta é necessária para a vida dele. Porque no momento que essa falta é instalada nesta criança, ela vai ter que renunciar esse amor inicial desta mãe para não perder o amor do pai. Esse é um processo lindo que acontece, ou seja, até então ele acha que a mãe é dele, é a propriedade dele. O pai fala, não, a mãe é minha. Aí pega esse filho, coloca no quarto dele, ele chora. Ele vai ficar ali imaginando, mas por que eu não posso estar lá? Os dois estão lá, mas eu não. E ele começa, na verdade, agora a dizer, eu não posso ter a minha mãe para mim, então eu vou crescer e vou ter uma mulher como a minha mãe. Então ele começa a desejar ter aquilo que o pai tem. Por que o pai é importante para o filho? Tem várias características, vou trazer três aqui. Primeiro, o pai, ele é segurança de afeto para esse filho e também física para esse filho. Segundo, o pai, ele é provisão. Como você falou na pesquisa, né? 57% hoje das mulheres
elas recebem um salário mínimo. Então, quando o pai não está presente como um provedor, é possível que algumas famílias passem por algumas necessidades. Então, o pai estar presente também é um sinônimo também de provisão. E o terceiro é o destino. É o pai que direciona o seu filho para conseguir encontrar o caminho. Depois que ele se separa da mãe, ele fica desamparado. No primeiro momento, quem ampara esse filho quando nasce é a mãe. Mas no segundo momento, quando esse corte é realizado, é o pai que ampara esse filho. Ele ampara para ajudá-lo a ter autonomia e ter uma individualização. Você é você, você não é a sua mãe, você é o filho da mãe, mas não é ela. E nesse momento, esse filho, ele vai agora buscar não mais pelo desejo da mãe, mas pelo desejo dele. Existem muitos filhos que estão alienados ao desejo da mãe. Eles abrem mão dos seus próprios desejos para realizar aquilo que a mãe deseja que ele realiza. Porque não houve, na verdade, esse processo de autonomia e de individualização através dessa função paterna. Agora, Reviane, e quando esse pai não está lá? Vamos falar um pouquinho dele? É quando esse pai não se encontra nessas características. Ele pode até estar fisicamente. Depois a gente fala dos que não estão de fato. A gente faz um outro momento sobre o tema, mas considerando então exatamente outros desdobramentos dessa falta do pai, e a gente vai conversar melhor sobre isso, tá bom? Com a Reviane. Mas por hoje, assim, ó, esse marido está fisicamente, mas ele não é um homem que passa segurança. Digamos que ele não seja aos olhos da mãe, mas eu também quero dizer que penso que às vezes ele não se coloca como tal operador da lei. Tem homens que, por questões outras, eles não aparecem como esse homem que passe segurança, nem para a mulher, nem para filhos, nem para a sociedade, enfim, eles são homens fragilizados. São homens com, enfim, as suas dores também. E eu não estou pondo aqui sobre esse homem caráter, ruindade, violência, grosseria. Nem estou tratando disso. É desse homem que tem uma fragilidade aparente. E tem uma mulher que é mais forte, eu tenho uma mulher que enxerga. Como é que eu vou deixar meu filho em busca de uma segurança que esse homem não passa? Você falou sobre provisão. Tem homens que não provêem também, além de financeiramente, esse afeto, essa presença. O que dizer nestes casos? Ele está, mas não está. Certo. Essa é uma pergunta importante, porque hoje alguns autores eles vão trazer que a questão desse pai simbólico, ele pode ser feito por outra pessoa. Ele pode fazer. Pode ser o avô, pode ser um tio. Vamos trazer um caso de uma mulher que perdeu seu marido num acidente de carro enquanto estava grávida. Esse filho nasceu sem esse pai presente. E é o discurso dela que vai trazer esse pai simbólico. Vai dizer para ele assim, se seu pai estivesse aqui, ele teria tanto orgulho de você. Mesmo esse pai não estando presente, esse pai estar. Então, esse pai simbólico pode ser feito por uma outra pessoa. Porque o pai simbólico ele vai trabalhar exatamente no corte, separar a mãe desse filho de uma simbiose para que a lei seja introduzida. Porque no momento que esse filho renuncia esse desejo inicial que ele tem, ele submete à lei para não perder esse amor desse pai. Então, a ideia construída desse pai que não está fisicamente, usando esse exemplo que você diz, esse pai não está, ele morreu, mas tem o discurso da mãe que constrói esse pai para esse filho. Isso. Fica no mundo, no campo do ideal, de uma realidade que se dá somente de forma virtual. Qual é o efeito disso sobre a criança na prática? Você está falando que quando esse pai simbólico não é introduzido? Não, ele é. É introduzido. Do jeito como você disse. Isso. Então, resulta na criança de maneira prática que não seria dizer assim, mas isso é ilusão, ele não está. Sim, mas ele é internalizado pela criança. Isso é o que a mãe precisa, na verdade, internalizar esse pai, mesmo não estando presente. Então, existe um pai simbólico que ele vai estar ali presente pelo discurso da mãe, mesmo ele estando ausente, ele vai estar presente. Esse é o pai que opera a lei. É interessante que a Bíblia traz um verso de Davi, que eu acho lindo. Ele fala assim, guardei dentro de mim a tua lei para não pecar contra ti.
Quando essa criança internaliza a lei desse pai, mesmo ele não estando ali, mesmo ele estando morto ou ele estando ausente, a lei foi internalizada. Ele vai sentir falta desse pai presente, desse pai real que está ali. Então, hoje nós temos duas questões hoje. Nós temos a questão de alguns homens que não estão conseguindo ter acesso a seus filhos porque as mulheres não estão dando a ele esse espaço pelo discurso de dizer assim, não preciso de você. Eu sou mãe suficiente para cuidar desse filho. E essa é uma questão que tem muito a ver com a questão hoje desses jovens desenfreados em relação a tantas questões como a drogadição, a criminologia, a questão da obesidade, de um pai, de uma lei que não foi registrada. E eles buscam o tempo todo uma validação de quem são eles. Porque esse pai, ele vai dar a esse filho o seu nome, a sua identidade. Então, por isso é importante esse operador da lei, para que esse filho, essa filha, cresce. Por que o pai vai fazer? No início, ele vai ser um destruidor, mas ao mesmo tempo um construidor de um vínculo mãe-filho. Ele vai ajudar nesse processo. Sair de uma simbiose e ir para um relacionamento que é saudável. Segundo, esse pai ele vai ajudar esse filho no processo de autonomia e de individualização. Terceiro, ele se torna um modelo de masculinidade para os seus filhos homens. Então, nesse momento, esse pai real, ele tem que estar também ali atuante. Porque a gente fala de 3 tipos de pais, para as pessoas entenderem de forma didática. Mas a vontade de Deus é que essas 3 funções, elas fossem exercidas de forma simultânea. Porque se ele tem apenas o pai simbólico, mas não tem o pai presencial, faz falta nesse processo de crescimento. E aí entra aquilo que você disse inicialmente sobre os autores, muitos autores já identificarem que se não tem a presença do pai biológico e fisiologicamente em casa, fisicamente em casa, recorre-se a uma outra figura, um avô, um tio, né, alguém que possa chegar junto. Na igreja tem isso. A igreja, ela é, na verdade, um operador da lei. Hoje eu costumo, quando eu falar para professor de escola sabatina, de líderes que trabalham com crianças, a gente coloca homens como professores da classe do departamento infantil. Porque às vezes a criança cresceu com a mãe ou com a avó, ela não tem homens como referência na sua vida. Você acredita que recentemente um rapaz, ele me disse assim, eu estou na classe das crianças porque eu identifiquei que não tem homens, exatamente o que você está dizendo. E eu fiquei bastante surpresa, porque de verdade, assim, a Igreja Adventista ela é muito cuidadosa com relação às faixas etárias. Se você leva o seu filho a uma igreja adventista no sábado em especial pela manhã, que é o nosso principal momento, o principal encontro da congregação, você vai encontrar pela manhã salas em que se distribuem nelas crianças segundo suas faixas etárias. E ali as professoras, geralmente são elas quem vão receber estas crianças para dar aulinha de Bíblia, para cantar, tem brinquedos, tem, enfim, a depender da faixa etária. E de verdade vai ser sempre mais mulheres. E aquele rapaz me chamou a atenção. Sim. Ele disse, eu tenho um filho pequeno, então eu me pus à disposição para ser um dos professores, o que é raro. Então, o que você está dizendo faz todo sentido. Fica o convite aí para você que é pai e você que é mãe conversar com seu marido e vocês se dispuserem juntos a ser estas pessoas para outras crianças, isso pode ser uma mudança, uma guinada na vida para o futuro de alguém, né? Sim, essa criança que foi criada só com mulheres, de repente chega numa igreja e vai ver um referencial masculino. O pastor, ele tem um papel fundamental nessa questão como operador da lei. Ele é um modelo para muitos jovens dentro da igreja. Descreve um pouco melhor, eu sei que já ao longo do programa isso acontece, mas descreve um pouco melhor o que é ser o operador da lei. É o que dá o limite, só para a gente retomar. É o que dá o limite. Porque no momento que essa criança, ela abre mão desse desejo, de desejar aquilo que a mãe deseja, ou da mãe ser o seu próprio desejo, ele renuncia, ele abre mão para submeter a uma lei. E esse pai, naquele momento, estar ali para ajudar a operar esta lei.
E naquele momento, essa criança, ela começa agora a saber que nem tudo que ela quer, ela pode. Ou seja, ela precisa agora renunciar muito dos seus desejos. Até porque, se existe lei, é porque há um desejo. Não existe desejo, não existe. Porque se essa lei foi instruída, é porque existe um desejo de fazer tais coisas. E esta criança, a partir de então, ela vai saber que nem tudo que ela deseja, ela pode ter. Isso vai trazer angústia para essa criança. Vai entrar em conflito, devo ou não devo fazer? E é nesse momento que essa lei, ela vai ser internalizada, ele vai decidir por não fazer. E não importa se o pai está lá ou não. No momento que essa lei é internalizada, o pai pode estar viajando, ele pode estar ali distante, mas eu não posso, porque meu pai disse que eu não posso fazer. Uau, e aí a gente considera algumas das situações do dia a dia em muitas famílias em que há uma desautorização feita pelas mães, mas também pelos pais em relação à mãe. Há pais que desautorizam a mãe, o desejo, a fala, o discurso também. E aí isso me faz lembrar que acompanhei uma história, ou, enfim, amigos, que um dia o homem me conta assim, que o filho fez um pedido para a mãe e a mãe disse não, uma pré-adolescente. E ele foi ao pai saber o que o pai diria, se seria a mesma resposta que a mãe. E o pai pergunta assim, o que a sua mãe lhe falou? E ele disse, a mamãe falou não. Ai, por entre os dentes, né? Baixinho assim, a mamãe falou que não. Ô garoto, você quer criar um conflito entre eu e a sua mãe? É isso que você quer? O que a sua mãe disse, está dito. Quando esse filho ouviu, nunca mais ele jogou da mãe para o pai. Ele entendeu que entre o pai e a mãe havia uma lei. Isso. O que um disser, o outro não desautoriza. Quando havia alguma divergência entre o casal a respeito de que direção dar ao filho, eles resolviam entre si, mas nunca incluindo o filho na discussão. Então, isso é um exemplo de como que se deva dar a dinâmica, se há divergência, e vai haver. Eu acho que deva liberar para ir para a natação, o outro quer ir para o futebol, isso vai acontecer. Mas é como isso se resolve, como isso aparece para o filho. Ô, garoto, você quer me colocar contra a sua mãe? Não, 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 não. Sua mãe disse, está dito. Então, acontece também de pais desautorizarem as mães e as mães desautorizando os pais, dá no mesmo. Nós vamos ter prejuízos semelhantes. Mas por hoje nós demos essa atenção aos pais, por estarmos no mês de agosto, mês dos pais, mas é para você considerar dos desdobramentos disso. Reviane, nós vamos finalizando, temos aqui 2 minutinhos, mas o que você quer pontuar a respeito do assunto paternidade, sua função, em relação a essa mulher que também é mãe e que está ali na construção de uma relação profunda? Com base no verso bíblico que nós falamos no início, né, que as mulheres devem respeitar os seus maridos e o homem deve amar a sua mulher, eu tenho observado que o maior legado que um pai pode deixar para o seu filho é amar a mãe dele. E o maior legado que uma mulher pode deixar para sua filha é respeitar o pai. Ou seja, claro que hoje nós encontramos muitos casais que são separados de um segundo casamento, mas isso não anula a questão desse amor. Não estou falando agora desse amor que seja o amor conjugal em um casal que está juntos, mas estou falando de um amor fraternal. Os filhos precisam crescer vendo esse respeito entre pai e mãe, porque isso vai constituir o seu conceito do que é família, do que é casamento. Hoje existem muitas crianças, como eu, na verdade, que vim construir um conceito saudável de casamento depois de casada. Eu não conseguia ver o casamento como algo que fosse bom. E hoje nós precisamos dar esse exemplo através desse vínculo que nós construímos. Ou seja, homem e mulher, ele tem capacidade igual, nós sabemos disso. Mas há funções que elas são diferentes. Nós precisamos entender que essas funções fazem toda a diferença quando elas são encaixadas de forma correta na dinâmica familiar. Eu lembro aqui de Efésios 5:33,
O que a Bíblia de Deus, a palavra de Deus nos diz é: portanto, cada um de vós amai a sua esposa como a si mesmo e a esposa trate o marido com todo respeito, que foi esse o texto que a Riviane trouxe ao longo do programa. Nós não temos capacidade em nós mesmos de fazermos plenamente qualquer coisa que se refira ao amor. Deus, porém, fonte de amor, vai ser derramado em nosso coração esse amor para que nós sejamos para os nossos esse amor em ação. Busque a Deus para suas dificuldades, para suas limitações, para suas necessidades. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. E aproveite, pede a revista Pais Preparados, Filhos de Caráter no 12 21 27 31 21. Beijo e até semana que vem.